Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado, Glória de Maria, na última aula sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial, eu encerrei essa série de aulas. Hoje, no entanto, eu resolvi fazer um pequeno apêndice para explicar um pouco sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Esses documentos, são um total de 16 documentos, eles formam um corpo doutrinal que, para aquele que é menos avisado ou que não procurou se aprofundar nesses documentos, conseguem ler esses documentos de forma a dar uma continuidade à tradição. O padre Álvaro Calderon publicou um livro chamado Prometeu, a Religião do Homem, no qual ele demonstra que se a gente consegue ler esses documentos a partir de um ponto de vista específico, que é o humanismo conciliar, ou seja, a doutrina humanista, a gente consegue ver um ponto de ligação entre esses documentos e esse ponto de ligação forma um corpo doutrinário de uma nova religião, chamada Religião do Homem. Eu fiz também um curso chamado Prometeu Moderno, sobre o livro do padre Álvaro Calderon, onde eu explico um pouco sobre essa nova doutrina, essa doutrina do homem, a religião do homem. Hoje eu vou usar este pequeno catecismo do padre Pierre Marie, pequeno catecismo do Vaticano II, e comentar um pouco sobre alguns desses documentos. São um total de 16 documentos do concílio. Eu vou falar um pouco sobre as 4 constituições do concílio e sobre alguns outros documentos do concílio, como Unitatis Redemptio e também Dignitatis Humanae, Liberdade Religiosa, e Nostra Aetate. Então vamos dar início a esta aula de hoje, seguindo aqui o pequeno catecismo do padre Pierre Marie. É um catecismo feito em forma de perguntas e respostas. Então a primeira pergunta é: quais são os documentos do concílio? Resposta: o concílio promulgou 16 documentos. Desses 16 documentos, 4 foram constituições, 9 foram decretos e 3 foram declarações. Os 4 documentos que são constituições foram Lumen Gentium, que fala sobre a Igreja, Dei Verbum, que fala sobre a revelação divina, Sacrosanctum Concilium, que fala sobre a liturgia, e Gaudium et Spes, que trata sobre a Igreja e o mundo contemporâneo. Dessas 4 constituições, 2 tratam de questões dogmáticas, mas nenhuma delas e nenhum dos documentos do Concílio Vaticano II são dogmáticos. E as outras 2 são pastorais. Os 9 decretos foram Christus Dominus, que trata sobre o dever pastoral dos bispos, Presbyterorum Ordinis, que trata sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, Perfecta Caritatis, que trata sobre a renovação e a adaptação da vida religiosa, Optatum Totius Ecclesia Renovationem, que trata sobre a formação dos sacerdotes, Apostolicam Actuositatem, que trata sobre o apostolado dos leigos, Ad Gentes, que trata sobre a atividade missionária da Igreja, Orientalium Ecclesiarum, que trata sobre as igrejas católicas orientais, Unitatis Redemptio, que trata sobre o ecumenismo, Inter Mirifica, que trata sobre os meios de comunicação de massa. E as 3 declarações foram Dignitatis Humanae, que trata sobre a liberdade religiosa, Nostra Aetate, que trata sobre a Igreja e suas relações com as religiões não cristãs, e Gravissimum Educationis Momentum, que trata sobre a educação cristã. Bom, então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as 4 constituições. A primeira delas, a Lumen Gentium. Então a primeira pergunta é: qual é a importância desta Constituição? Resposta:
Ela vem primeiro porque a nova teologia, sendo subjetiva, como já dissemos, os padres conciliares primeiro focalizam sua atenção no assunto, a igreja, antes de se concentrarem no objeto, a doutrina a ensinar. Mas, ao modificar a concepção da igreja, ao adotar uma nova eclesiologia, o concílio derruba a igreja inteira e começa sua autodestruição. Bom, então, ele explica aqui, né, que os padres conciliares dividiram o assunto, né, entre igreja e a doutrina ensinada. Só que ao tratar primeiro da questão da igreja, eles modificam o conceito de igreja e assumem assim, né, uma visão, uma eclesiologia diferente daquela que sempre foi tida. E é essa nova visão de igreja que vai dar origem ao que nós chamamos de igreja conciliar. Segunda pergunta, quais são os principais erros contidos nesta Constituição? Resposta, esta Constituição muda a noção de igreja e apresenta os princípios de colegialidade e revolução litúrgica. Onde esta Constituição muda a noção de igreja? Resposta, até o Vaticano II, a igreja era uma sociedade na qual se entrava por batismo válido e da qual se saía por apostasia, heresia, cisma ou uma excomunhão maior. Na Lumen Gentium, a igreja não é definida de forma precisa. A Lumen Gentium diz que é como um sacramento ou como sinal e instrumento tanto de uma união muito estreita com Deus, como da unidade de todo o gênero humano. Olha a definição que eles dão de igreja. Segundo essa definição, permite-se acrescentar à sua finalidade própria, a união com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, uma segunda finalidade, ou seja, a unidade de toda a humanidade. Então, a Igreja Católica, a finalidade da Igreja Católica, é a união de todos os homens através do batismo, para receberem a graça santificante e a partir daí para ter a participação na vida sobrenatural de Deus, essa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas segundo a Lumen Gentium, acrescenta-se aí uma outra finalidade, que é a unidade do gênero humano. Nós vamos ver depois as consequências disso daí. A Lumen Gentium também diz que a igreja é o povo de Deus, uma expressão usada 40 vezes em Lumen Gentium, o que permite incluir entre o povo de Deus não católicos, que erroneamente afirmam ser cristãos, embora ele coloca um parêntese aqui, se admite que se chame cristãos em sentido lato, mas não em sentido próprio. Então, aceita os não católicos através da ideia de conexão. Isto significa que existe uma certa comunhão imperfeita em Cristo que realiza uma união real no Espírito Santo. E aqueles que nem sequer afirmam ser cristãos através da ideia de ordenação. Essa ordenação significa mais ou menos que existe uma certa comunhão, mas imperfeita, no mesmo Deus. Finalmente, a Lumen Gentium diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, em vez de afirmar que são idênticas. Todas essas afirmações diluem os limites da Igreja e também preparam um caminho para o ecumenismo, o diálogo interreligioso, como o que foi praticado depois do concílio. Outra pergunta, onde esta Constituição introduz o bicefalismo, ou seja, a ideia de uma igreja com duas cabeças? Resposta, a Lumen Gentium, depois de ter lembrado que o Papa tem poder pleno, supremo e universal sobre a igreja, então ela afirma o que sempre se ensinou, ou seja, que o Papa tem o poder supremo sobre a igreja, e logo depois ela acrescenta: a ordem dos bispos, que sucede ao colégio dos apóstolos e dá continuidade a este corpo apostólico, é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Então, quem que tem o poder supremo sobre a Igreja Universal? Segundo a Lumen Gentium, tanto o Papa quanto todos os bispos.
Enquanto a Igreja era até então uma monarquia com um único poder supremo, o do Papa, a Lumen Gentium de repente afirma um duplo poder supremo, uma Igreja de duas cabeças. Ao lado do Papa, o Colégio dos Bispos, incluindo o Papa, também tem um poder supremo. Esta mudança de doutrina foi tão significativa que o Papa Paulo VI considerou necessário intervir e redigir uma nota explicativa prévia, nota preliminar de explicação, para aderir à Constituição, onde ele mitigou esta mudança. Então ele acrescentou, o Papa acrescentou depois. Eu vou contar essa história. Isso aqui foi documento vazado, né, e que chegou ao conhecimento do Papa Paulo VI, porque eles tinham preparado essa Constituição de modo a destruir, né, o papado. Esse era o objetivo. Né? Só que algum desses padres, né, conspiradores, de forma imprudente, acabou esquecendo um documento lá, uma pastinha de documento lá que acabou chegando ao conhecimento do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, dizem, né, que quando leu isso, ele chorou, até chorou. E foi por isso que ele resolveu fazer essa nota prévia, né, porque senão o resultado de Lumen Gentium teria sido muito pior. Então, o que ele acrescentou aqui? Para que a plenitude do poder pertencente ao Romano Pontífice não seja posta em questão, o colégio sempre e por necessidade inclui sua cabeça, pois no colégio ele preserva sem entrave sua função de vigário de Cristo e de pastor da Igreja Universal. Então ele inclui no colégio de bispo o próprio Papa, né? Isso não muda muita coisa, né? Esta nota impede assim que o colégio exerça sozinho o poder supremo na igreja, o que é uma heresia condenada, mas não suprime o bicefalismo, né? A ideia de duas cabeças, né? Essa é o que nós podemos ver hoje muito claramente na chamada igreja sinodal, né? O novo Código de Direito Canônico de 1983 ratifica esta doutrina de duplo poder supremo em seu cânon 336. Cito o Colégio dos Bispos, cujo chefe é o Sumo Pontífice e cujos membros é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Outra pergunta: onde esta Constituição apresenta os princípios da colegialidade? Resposta: além do fato de que Lumen Gentium atribui poder supremo ao colégio episcopal, afirma também que a consagração, juntamente com o ofício de santificar, confere também o ofício de ensinar e de governar, e que se constitui membro do corpo episcopal em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com o chefe e os membros do corpo, sendo a ordem dos bispos também o sujeito do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Assim, a Lumen Gentium sugere que os bispos já têm uma certa jurisdição, pelo menos sobre a Igreja Universal, antes de recebê-la do Papa. E a nota explicativa prévia não corrige este ponto. Pelo contrário, a doutrina tradicional repetida novamente em 1958 pelo Papa Pio XII ensina que a jurisdição sobre a sua própria diocese chega ao bispo através do Papa, que lhe dá o poder de jurisdição realmente distinto das ordens. Entenderam aqui, né? Então, Lumen Gentium diz que o poder dos bispos, né, de terem autoridade, né, inclusive para ensinar magistério, né, já vem conferido a eles com a sua sagração episcopal. Isto é falso, né? Este poder é dado depois pelo Papa a eles. Além disso, o Papa, se quiser, pode fazer com que o corpo de bispos participe do poder supremo de ensinar e governar a Igreja Universal, unindo-os em um concílio ecumênico, mas somente durante o concílio. Outra pergunta: onde esta Constituição apresenta o princípio da democracia e da revolução litúrgica na Igreja? Até o Concílio Vaticano II, a Igreja era considerada essencialmente hierárquica, com uma distinção de direito divino entre os clérigos, que sozinhos detêm o triplo poder, de ordens, jurisdição e ensino, e os leigos, por instituição divina. Os clérigos na Igreja são distintos dos leigos. A Lumen Gentium começa por tratar o povo de Deus em geral, antes de falar da hierarquia, como se ela fosse emitida a partir dela. Trata do sacerdócio comum dos fiéis antes de falar do sacerdócio ministerial, como se houvesse duas formas diferentes do mesmo sacerdócio. É a ideia de povo sacerdotal e povo sacerdote misturada, confundida, né? Na antiga aliança havia essa distinção, povo sacerdotal, povo sacerdote, né, que era conferida
a toda, né, a descendência de Levi, aos levíticos, né, aos levitas, perdão. Portanto, fazia-se uma distinção entre os próprios levitas, daqueles que seriam sacerdotes. Ou seja, todos, a descendência de Levi era povo sacerdotal, mas somente sacerdote, ou seja, povo sacerdote, só os homens, né, os varões. A mesma coisa a gente pode aplicar, né, à Igreja Católica. A Igreja Católica, todos os batizados são povo sacerdotal, né, mas sacerdotes somente os homens que recebem o sacramento da ordem. Esses são povo sacerdote. A Lumen Gentium mistura isso tudo para conferir um ar de povo sacerdote a todos aqueles que eles chamam de povo de Deus. Inclui-se aí também, né, os protestantes, e em sentido mais amplo, como se vê hoje, né, as demais religiões também são considerados povos sacerdotes também. Um grande erro, né, que acabou passando aqui. É para esquecer que a hierarquia da igreja forma os fiéis. Nosso Senhor Jesus Cristo formou uma dúzia de apóstolos que fundaram eles mesmos a igreja, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É também esquecer que somente o sacerdote ministerial é um sacerdote no sentido próprio da palavra. Sacerdos, sacerdote vem do sacro dans, aquele que dá coisas sagradas. E somente aqueles que receberam o poder das ordens podem fazer isso. Os leigos batizados só têm o poder de receber essas coisas sagradas. Sem dizer abertamente, a porta foi aberta para a invasão dos leigos, homens e mulheres nos postos de governo da igreja, dos comitês litúrgicos paroquiais aos dicastérios romanos. E a Revolução Litúrgica recebeu uma base doutrinária ao relegar o sacerdote ao simples papel de presidente da Assembleia. E assim, Paulo VI assinou esta definição herética da nova missa, a ceia do Senhor, ou missa, é a reunião ou congregação sagrada do povo de Deus, reunido o sacerdote que preside para celebrar o memorial do Senhor. Por esta razão, a promessa de Cristo se aplica eminentemente a tal reunião local da Santa Igreja, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, lá estou eu no meio deles. Fim da citação. Outra pergunta. Existem outros erros na Lumen Gentium? Resposta no parágrafo número 29. Este documento abre a possibilidade de ordenar diáconos casados sem exigir que eles pratiquem perfeita continência, ao contrário do uso da igreja preservada no Ocidente desde os apóstolos. Paulo VI realizará isto no motu próprio de 18 de junho de 1967, Sacro Diaconatus Ordinem, que se refere expressamente a esta passagem de Lumen Gentium. Passando agora para outra constituição, a Dei Verbum, que trata sobre as fontes da revelação. Então a primeira pergunta é: quais são os principais erros contidos nesta Constituição? Resposta: esta Constituição dá um passo importante em direção à teologia protestante, ao se recusar a distinguir claramente as duas fontes de revelação. As duas fontes de revelação são, a tradição e a Sagrada Escritura. Como a Dei Verbum altera a doutrina das duas fontes de revelação. A Dei Verbum deixa de lado a doutrina dos concílios de Trento e do Vaticano I sobre as duas fontes da revelação, a tradição e a Sagrada Escritura, para fazer com que a tradição e o magistério converjam apenas para a Escritura. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura, de certa forma, se fundem em uma unidade e tendem para o mesmo fim. Elas formam o depósito sagrado da Palavra de Deus. Aqui citando a própria Constituição Dei Verbum. Note na passagem a expressão de certa forma, em latim, quadammodo. As coisas são deixadas em fluxo sem ousar afirmar francamente o erro. Encontraremos em outro lugar esta maneira de falar. É um passo importante para reconciliar-se com a heresia protestante que nega a tradição como fonte da revelação. Outra pergunta. Por que a Dei Verbum fala de um progresso da tradição? De acordo com a infalível doutrina da Igreja Católica, a revelação terminou com a morte do último apóstolo.
Portanto, não há progresso objetivo do depósito da fé, por novas verdades que seriam reveladas. No máximo, há um progresso subjetivo, uma definição mais precisa das verdades contidas no depósito da fé. Sem fazer esta grande distinção, a Dei Verbum admite um progresso da tradição. Agora, o que foi transmitido pelos apóstolos, citando aqui a Dei Verbum, desenvolve-se na igreja com a ajuda do Espírito Santo, pois, à medida que os séculos se sucedem, a igreja avança constantemente em direção à plenitude da verdade divina, até que as palavras de Deus alcancem nela sua completa realização. Fim da citação. Outra pergunta. Como a Dei Verbum introduziu a noção modernista de tradição viva? Resposta. No parágrafo 12, a Dei Verbum diz que a Sagrada Escritura deve ser lida levando em conta a tradição viva de toda a igreja. Esta é também uma expressão ambígua, que poderia receber uma interpretação ortodoxa. A imutável tradição recebida dos apóstolos também continua hoje a ser transmitida pelo atual magistério vivo da igreja, mas que, evidentemente, no contexto favorece a ideia modernista de uma tradição que é viva porque é a expressão do sentido da fé do povo de Deus e, portanto, suscetível à evolução. É este último significado que será utilizado após o concílio. Em nome da tradição viva, a Igreja Conciliar tentará excomungar Dom Lefebvre e justificar a hermenêutica da reforma na continuidade, a afirmação de que a Igreja pós-conciliar está em continuidade com a Igreja antes do concílio, porque há uma continuidade do sujeito vivo, mesmo que haja descontinuidade no plano doutrinário. Outra pergunta. Existem outros erros na Dei Verbum? Resposta. Por ocasião do 40º aniversário do Vaticano II, Le Sal de la Terre, 55, indicou como pontos contestáveis. Primeiro, uma falsa noção de revelação, descrita como um diálogo de salvação e uma conversa com Deus, não como um depósito de verdades sobrenaturais. Segundo ponto, uma nova abordagem da fé, considerada como um abandono total da pessoa a Deus, é conciliada com a fé-confiança dos protestantes ou a fé-sentimento dos modernistas. Terceiro ponto, a protestantização da Santa Igreja e, em particular, o abandono da noção tradicional de inerrância das Escrituras em benefício de uma verdade relativa à salvação. Também poderia ser acrescentado que a Dei Verbum incentiva traduções ecumênicas da Bíblia, o que é uma novidade inédita na Igreja. Bom, agora tratar aqui, da Sacrosanto Concílio, outra Constituição. Quais são os principais erros contidos nesta Constituição? O Sacrosanto Concílio não afirma claramente erros, mas abre portas que serão grandemente abertas após o concílio. Por exemplo, no inciso 22, disse que a Sé Apostólica sozinha e dentro de certos limites o bispo pode regular a liturgia, mas no inciso 23 são permitidas inovações, se for útil. Quer dizer, eles dizem uma coisa e logo em seguida eles deixam a portinha aberta. No inciso 36 é claramente afirmado que o uso da língua latina deve ser preservado nos ritos latinos. No parágrafo seguinte pode-se ler surpreendentemente, mas como o uso da língua materna frequentemente pode ser de grande vantagem para o povo, os limites de seu emprego podem ser estendidos. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles dizem que vão preservar o latim, eles logo em seguida eles dizem que o vernáculo pode ser perfeitamente utilizado dentro de alguns limites. Poderia dar um exemplo de ambiguidade calculada? O Sacrosanto Concílio fala frequentemente da participação ativa dos fiéis na liturgia. Esta expressão, que é encontrada cerca de 20 vezes, seria bem compreendida se favorecesse a participação espiritual, pois é na cooperação do poder do sacramento e do esforço humano, da vida seriamente cristã e da sincera tendência à perfeição espiritual que consiste o segredo da fé viva. Mas, como o que se seguiu mostrou, em nome desta participação ativa, a liturgia se tornou cada vez mais barulhenta, os leigos passaram a ocupar o lugar dos clérigos, etc., sem nenhum proveito para os fiéis. Outra pergunta. Existem outros erros na Sacrosanto Concílio? Resposta. Pode-se coletar um certo número de paralelismos com a doutrina protestante.
Por exemplo, a noção de mistério pascal, que enfatiza a nossa redenção na ressurreição de nosso Senhor e apaga a realidade de um sacrifício expiatório na liturgia. Outro ponto, a presença de Cristo na missa é praticamente colocada no mesmo nível, na sua presença, no ministro da ação litúrgica, no poder dos sacramentos, em sua palavra, em 2 ou 3 pessoas unidas em seu nome. Pede para fazer uma reforma dos ritos para que retorne ao esplendor de uma nobre simplicidade e sejam desprovidos de repetições inúteis. Esta influência racionalista e antilitúrgica levará à substituição do ofertório sacrificial por uma simples apresentação de presentes na nova missa. Outro ponto subjacente ao artigo 37 encontra-se a enculturação e a chamada unidade na pluralidade litúrgica, oposta à verdadeira unidade da Igreja e do Espírito Romano. Artigo 47 não usa para designar o santo sacrifício da missa nem a noção de representatio do Concílio de Trento, nem a de renovação dos últimos papas, até Pio XII inclusive, mas fala de perpetuar o sacrifício e de memorial. Artigo 55 pede para dar em certas ocasiões particulares a Eucaristia sob 2 espécies, à maneira dos protestantes. O artigo 81 exige a supressão de pensamentos sombrios sobre a morte, usando outras cores litúrgicas além do preto. Isto agrada aos protestantes que não reconhecem nem o purgatório, nem a oração pelos falecidos. Outra pergunta, que julgamento se deve fazer desta Constituição? A árvore é julgada por seus frutos. A muito desastrosa reforma litúrgica é o fruto da Sacrosanto Concílio, a Missa Nova, Em resumo, pode-se dizer que a liturgia que foi teocêntrica até o Concílio Vaticano II tornou-se antropocêntrica, ou seja, inteiramente voltada para o homem. Após o concílio, o culto ao homem tomou o lugar do culto a Deus. Evidente, porque se é a religião do homem, o culto deve ser para o homem. A outra constituição dogmática, a Gaudium et Spes, sobre o lugar da Igreja no mundo moderno. Pergunta, qual é a importância deste texto? Resposta, porque o concílio pretendia realizar uma atualização, adjornamento, são palavras do próprio Papa João XXIII, para aproximar a Igreja do mundo moderno. Esta constituição é a mais representativa do concílio. Assim como o Sílabus de Pio IX, de certa forma, constituiu a carta de posição da Igreja diante do mundo moderno, antes do Vaticano II, assim também a Gaudium et Spes é a carta da Igreja conciliar. Gaudium et Spes, junto com os textos sobre liberdade religiosa e religiões do mundo, é uma revisão do Sílabus de Pio IX, uma espécie de contrassílabus. Este texto desempenha o papel de um contrassílabus, na medida em que representa uma tentativa de reconciliar oficialmente a Igreja com o mundo, como ele se tornou desde 1789, ou seja, desde a Revolução Francesa. Tudo aquilo que o Sílabus de Pio IX condenou, esse texto, esse documento, Gaudium et Spes, aprovou. Qual é o erro fundamental deste texto? O erro fundamental deste texto, que é o do Vaticano II e de maneira geral o da Igreja Conciliar, é ter tentado esta reconciliação oficial da Igreja com o mundo como ele se tornou desde 1789. Enquanto o Papa Pio IX condenou solenemente de antemão tal atitude na última proposição do Sílabus, cito, o romano pontífice pode e deve reconciliar-se e aceitar o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Esta aqui é uma proposição, é uma frase condenada por Pio IX. Mas é justamente isto que o Vaticano II faz em Gaudium et Spes. Dom Gall, do Catecismo da Perseverança, que eu já indiquei em outras aulas para vocês, Dom Gomet, pode-se ler Gomet em francês, explica isso bem em seu Petit Catéchisme du Sílabo, Pequeno Catecismo do Sílabo. Cito, o soberano pontífice não pode nem deve se reconciliar com estas 3 coisas, liberdade, igualdade e fraternidade, é o lema da Revolução Francesa, porque elas tendem a arruinar a autoridade tutelar da Igreja, degradar o homem e torná-lo miserável. Mas é exatamente o que acontece hoje, Exatamente isto que fez o Concílio Vaticano II. A prova é estabelecida pelos fatos. Depois do Vaticano II, a ruína da autoridade da Igreja, a degradação e o estado miserável do homem só aceleraram.
Existe uma influência maçônica neste texto? A doutrina maçônica aparece claramente neste texto, como aparece no texto sobre a liberdade religiosa. Além disso, estes dois documentos são os únicos que o arcebispo Lefebvre se recusou a aprovar no concílio. Dom Marcel Lefebvre, né, tem dois documentos que ele não assinou, foi esse Gaudium et Spes e o documento sobre a liberdade religiosa. Os outros ele acabou assinando por pressão, né, porque o Papa Paulo VI se impunha, e ele, diante da obediência, né, acabou assinando. Onde aparece a doutrina maçônica da gnose? Em vários lugares, em particular quando o texto afirma que, cito o texto, né, afirmando que nele, no homem, está depositado um germe divino. Ora, como está depositado no homem um germe divino? Né? O homem é uma divindade, né, segundo eles. A Gaudium et Spes, né, afirma que por sua encarnação o Filho de Deus uniu-se de alguma forma a todos os homens. Isso só pode ser compreendido na perspectiva da gnose, segundo a qual há no fundo do homem uma centelha de divindade e que o homem deve recuperar a consciência de sua dignidade sem ter necessidade da fé ou do batismo. Esse é o humanismo conciliar, é o humanismo, né, que o Papa Paulo VI, ao fim do concílio, vai dizer, né, que a religião do Deus que se fez homem se encontra com a religião do homem que se faz Deus. Observemos que no capítulo 22, né, 2, encontramos a expressão de alguma forma que permite afirmar uma heresia sem afirmar claramente, mas depois de alguma forma será suprimida e a heresia da redenção universal será claramente ensinada, notadamente por João Paulo II. Eles usam essa expressão, né, de alguma forma, para não ser claro no texto, mas as conclusões eles vão tirar depois do concílio. Então esse de alguma forma vai se tornar muito mais claro, né, no pontificado de João Paulo II. Outra pergunta, onde aparece a doutrina maçônica do humanismo? O humanismo maçônico é uma consequência de sua gnose, porque o homem é como Deus, segundo eles, deve-se afirmar sua dignidade e até mesmo fazer dele o centro do universo. Gaudium et Spes insiste muito na dignidade do homem. Repete isso várias vezes, né? Não há dignidade do homem, não se pode afirmar isso, porque o homem tem uma natureza decaída. Desde a queda do homem com o pecado original, o homem perdeu a sua dignidade. Existe uma dignidade em função da ação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para poder conferir-nos novamente, né, a graça santificante. Então, por isso, a redenção, né, é propriamente essa dignidade, né? Mas no homem em si, não. A dignidade do homem, segundo, né, a Gaudium et Spes, né, não se perde, mesmo se ele adere ao erro. Cito, é necessário distinguir entre o erro, que sempre merece repúdio, e a pessoa em erro, que nunca perde a dignidade de ser uma pessoa. Com isso daqui fica mais fácil da gente entender porque é que esse documento do Papa Francisco, né, que permite a bênção a casais homossexuais, está perfeitamente de acordo com a doutrina de Gaudium et Spes, né? Esta dignidade foi até aumentada para todos os homens pela encarnação, uma vez que a natureza humana, como ele assumiu que não foi anulada, se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo, por esse mesmo fato ela foi elevada a uma dignidade divina também em nosso respeito, pois por sua encarnação o Filho de Deus uniu-se de alguma forma a todos os homens. Isso é o que diz a Gaudium et Spes, né? Esta dignidade é igual em todos os homens. Instituições privadas e públicas estão a seu serviço, estabelecer a relação entre a Igreja e o mundo. Melhor que todas as outras, a Igreja assegura seu respeito. É necessário honrá-la e promovê-la também na vida social e econômica. A consciência desta dignidade aumentou em nosso tempo, etc. Como a gente não pode ver aqui uma outra doutrina, né? Preciso estar muito cego para não ver isso, né? E por isso é que a mentalidade continuista é absurda, absolutamente absurda, né? Por exemplo, né, um bispo como Dom Athanásio Schneider não consegue ver a sua própria contradição em condenar o documento, né, Fiducia Supplicans, e não vê
que a base daquele documento é Gaudium et Spes, que ele aprova. Mas a passagem mais incrível da Gaudium et Spes continua sendo a afirmação, cito, segundo a opinião quase unânime de crentes e descrentes, todas as coisas da terra deveriam estar relacionadas ao homem como seu centro e seu termo. Dom Tissier de Mallarré julga que esta passagem conciliar é a expressão de um antropocentrismo que se aproxima da blasfêmia. Outra pergunta, onde aparece a doutrina maçônica dos direitos do homem? O texto fala frequentemente deles, 3 vezes mais frequentemente que os deveres do homem, dizendo que a Igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, os proclama, que pede que sejam desenvolvidos em todos os regimes que os reconhecem, que estes direitos são universais e invioláveis, que é necessário respeitá-los, protegê-los, onde se afirma que esta é uma das vantagens da socialização, promovê-los, incluindo os direitos de expressar a própria opinião e professar a própria religião, tanto pública como privadamente, e defendê-los, incluindo, se necessário, por meio de greves, embora em certos países civilizados a greve seja justamente proibida pela lei, e em certos cantões suíços. Em resumo, com respeito aos direitos fundamentais da pessoa, todo tipo de discriminação, seja ela social ou cultural, seja baseada em sexo, raça, cor, condição social, idioma ou religião, deve ser superada e erradicada como sendo contrária à intenção de Deus, pois na verdade ainda deve ser lamentado que os direitos fundamentais da pessoa ainda não estejam sendo universalmente honrados. Bom, termina a citação aqui da Gaudium et Spes. Comentário. Sabe-se que a doutrina dos direitos do homem, emitida pelas lojas maçônicas, foi proclamada pela Revolução Francesa, depois pelos Estados Unidos, e condenada pela Igreja como a expressão de um novo direito que não se baseia na lei natural e no Evangelho, mas na vontade geral. Posteriormente, os papas mais recentes procuraram proclamar uma doutrina correta dos direitos fundamentais da pessoa humana diante do totalitarismo. Seja qual for o sucesso de tal empreendimento, o texto de Gaudium et Spes favorece a interpretação maçônica da doutrina dos direitos do homem, mesmo que apenas porque não menciona nenhuma das condenações do novo direito. Outra pergunta, a Gaudium et Spes fala de laicismo? Não mais do que os outros textos do concílio, enquanto um concílio pastoral deveria ter falado disso. A praga que agora infecta a sociedade, que consiste em negar os direitos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sociedade. Certamente a Gaudium et Spes pede aos católicos que se conduzam assim no âmbito da vida pública, mas especifica que é função de sua consciência cristã bem formada ver que a lei divina está inscrita na vida da cidade terrestre. Este desvio para a consciência é suficiente para anular o caráter objetivo e obrigatório da submissão da sociedade a Cristo Rei. O laicismo é muito caro aos maçons e é sem dúvida que por isso que o concílio não o atacaria. Outra pergunta, onde aparece a realização do objetivo da maçonaria? Aqui eu abro um parêntese, para comentar o seguinte, nós sabemos que o objetivo da maçonaria não é outro senão o noéismo, ou seja, essa religião universal, essa fraternidade universal, a unidade do gênero humano. Só que a maçonaria esconde que por trás deste projeto de unidade do gênero humano existe uma qualidade de ser humano superior, que é a qualidade do povo judeu, que portanto seriam eles o povo sacerdote guias da humanidade, sujeitando a humanidade às 7 leis de Noé, enquanto eles, como sendo divinos pela sua essência, eles ficariam submetidos às leis mosaicas. Bom, então, continuando aqui o catecismo. O objetivo da maçonaria é a reconstrução do templo, ou seja, a reunificação da humanidade dispersa após o episódio da Torre de Babel. Este grandioso trabalho maçônico é realizado sob a orientação do grande arquiteto do universo, que não é outro senão Lúcifer, que procura ser adorado no lugar de Deus, e que também prepara a vinda do anticristo. Ele, o anticristo, liderará o governo mundial quando o objetivo for implementado. Agora vimos, o concílio estabeleceu o objetivo de trabalhar pela unidade de toda a raça humana, e é sobretudo na Gaudium et Spes que este desejo é expresso. Em seu prefácio, o texto une a ideia de uma fraternidade de todos os homens, a tese gnóstica do germe divino, semeada em todos os homens.
o que é uma falácia e uma grande mentira, né? E eles mesmos sabem disso. Portanto, este sagrado sínodo, proclamando o nobre destino do homem e defendendo a semente divina que foi semeada nele, aqui citando a própria Gaudia et Spes, oferece à humanidade a ajuda honesta da Igreja para fomentar aquela fraternidade de todos os homens que corresponde a este seu destino. Fecha aspas. E em sua conclusão, a Gaudia et Spes volta ao assunto, afirmando que este é o objetivo da Constituição e que esta irmandade de todos os homens inclui todos os homens, crentes e descrentes. Este aqui é o que nós chamamos também de comunismo ideal, né? Cito a Gaudia et Spes. Extraídas dos tesouros do ensino da Igreja, as propostas deste sínodo sagrado parecem ser de ajuda para cada homem de nosso tempo, quer ele acredite em Deus, quer não. Quer não o reconheça explicitamente. Se adotados, eles promoverão entre os homens uma visão mais aguçada de seu destino pleno, e assim os levarão a moldar o mundo mais para a dignidade suprema do homem, a buscar uma fraternidade universal e mais profundamente enraizada e atender às urgências de nossos tempos, com um esforço galante e unificado nascido do amor. Essa ideia de civilização do amor, né, a religião do amor, né, ela não é senão extraída da própria ideia Lubavitch, né, de Rabbah Lubavitch. Lubavitch é a cidade do amor fraterno, né? Vejam isso na minha série Fátima versus Noeísmo. Próxima pergunta. Poderia, por favor, identificar alguns outros erros ensinados ou favorecidos pela Gaudia et Spes? Resposta. O texto sugere a inversão dos fins do casamento e a condenação da doutrina católica da guerra justa. Favorece a objeção de consciência, promove a democracia em detrimento de outras formas legítimas de governo. Pode-se até indicar o escandaloso silêncio da Gaudia et Spes, uma constituição pastoral dedicada aos problemas de nosso tempo sobre o comunismo, que perseguia selvaticamente os cristãos de então, apesar de um pedido de mais de 450 bispos, mas este silêncio foi o resultado de um pacto secreto Roma-Moscou. Neste pacto secreto Roma-Moscou, o Papa João XXIII pedia que a Igreja Ortodoxa enviasse seus representantes para o concílio como observadores. E o governo do Kremlin exigiu que, em troca, este concílio não deveria dizer uma palavra sequer sobre o comunismo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre os decretos do concílio. Eu não vou falar de todos, eu vou falar somente, né, sobre Unitatis Redemptio, né, que trata sobre o ecumenismo, né? Bom, o que se deve pensar do decreto Unitatis Redemptio sobre o ecumenismo? Resposta. É um dos piores textos do concílio. Só ele mereceria um estudo detalhado. Indicaremos aqui apenas os principais erros. Pergunta. O propósito da encarnação é a unidade da raça humana? Resposta. Sabe-se que a solução mais comum para a questão do motivo da encarnação é que Deus encarnou para a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, veio para salvar o homem. Mas o que afirma o Unitatis Redemptio é que, além disso, ele veio também para fazer esta fraternidade, essa unidade. Mas até então, nenhum teólogo havia pensado no motivo proposto pelo concílio, a unidade da raça humana. O que revelou o amor de Deus entre nós é que o Pai enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que, sendo feito homem, ele pudesse, por sua redenção, dar nova vida a toda a raça humana e unificá-la. Isso aqui é o que diz, né, a Unitatis Redemptio. Isso é uma mentira. Nosso Senhor veio para salvar a raça humana, não para unificá-la. É verdade que Nosso Senhor quer reunir suas ovelhas em seu aprisco, mas é necessário, para ser uma ovelha, começar por acreditar nele. Aqueles que se recusam a acreditar não podem participar desta unidade. A unidade da raça humana não é o propósito da encarnação, mas o projeto utópico procurado pela maçonaria. Para atingir este objetivo, o concílio irá desenvolver novos conceitos, comunhão imperfeita, incorporação plena e elementos da Igreja. A concepção de comunhão imperfeita é tradicional? Resposta.
Mas nos séculos seguintes, aqui é uma citação novamente, né? Mas nos séculos seguintes surgiram dissensões muito mais sérias e comunidades bastante grandes vieram a ser separadas da plena comunhão com a Igreja Católica. Pois os homens que acreditam em Cristo e que foram verdadeiramente batizados estão em comunhão com a Igreja Católica, mesmo que essa comunhão seja imperfeita. Essa é a citação, né, da Unitate Sedente Gratiae. Agora, o autor aqui comenta: o conceito de comunhão plena ou imperfeita é uma invenção do Concílio Vaticano II. Ou se preenche as 3 condições para pertencer à Igreja, ou seja, batismo, fé, submissão à hierarquia legítima, e se está em comunhão com ela, ou falta uma condição e não se está em comunhão. Mas o que é particularmente grave é a sugestão de que uma comunhão tão imperfeita permite que se salve sem que seja necessário abandonar a heresia ou o cisma. Outra pergunta: qual é o perigo para a Igreja de uma incorporação plena? Para ser plenamente incorporado na Igreja, a Unitate Sedente Gratiae nos diz que, além das 3 condições usuais, é necessária uma 4ª condição: possuir o Espírito de Cristo. Isto significa que os pecadores, assim como os protestantes, não estão totalmente incorporados à Igreja. O perigo é formular uma igreja com 2 categorias de membros: a categoria dos cristãos perfeitos, os puros, totalmente incorporados, e a dos cristãos imperfeitos, não totalmente incorporados. E como os sacramentos são dados em certos casos aos protestantes e cismáticos, por que não dá-los também aos pecadores? Né? Por que não dá-los também aos homossexuais? Né? Como o conceito de elementos da igreja introduz uma ideia falsa? Resposta: além disso, citando novamente, né, a Unitate Sedente Gratiae. Além disso, alguns e mesmo muitos dos elementos e dons significativos que juntos vão para construir e dar vida à própria Igreja podem existir fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, fé, esperança e caridade, com os outros dons interiores do Espírito Santo e elementos visíveis também. Todos estes que vêm de Cristo e conduzem de volta a Cristo pertencem por direito à única Igreja de Cristo. Fim da citação. Antes do Vaticano II, falava-se de vestígios para designar o que resta da verdadeira Igreja nas comunidades que estão separadas de seu seio. Este termo faz pensar em ruínas e foi considerado muito negativo. Assim optou-se pela noção de elementos, também usada, né, na Lumen Gentium. Mas, fazendo isto, introduziu uma ideia falsa, sugerindo que estes elementos são suficientes por si mesmos para levar a pessoa a Cristo sem a necessidade de desejar pertencer à Igreja. Note que esta nova teologia pode abrir a porta para um certo reconhecimento de uniões ilegítimas, concubinato, casamento experimental, uniões não naturais, etc., como o cardeal Casper observou e como ele Sal de la Terre indicou na ocasião. Vejam como tudo isso foi uma bomba relógio, né? Bem preparada, e agora nós estamos colhendo, né, os frutos amargos disso. Outra pergunta: qual é o principal erro deste decreto? O decreto tende a destruir o dogma da necessidade da Igreja Católica para a salvação. Além do que dissemos a respeito da comunhão imperfeita e dos elementos da Igreja, há a afirmação de que as seitas heréticas ou cismáticas também são classificadas como meios de salvação, que o Espírito de Cristo não se abstém de usá-las. Se se compreende esta afirmação no sentido de que o Espírito Santo pode usar estas seitas para salvar seus membros, mesmo quando elas não têm qualquer desejo de deixá-las, eles, no caso os membros, não têm qualquer desejo de deixar essas seitas, esta proposição é herética porque se opõe diretamente ao dogma: fora da Igreja não há salvação. Para ser salvo é necessário pelo menos o desejo implícito de pertencer à Igreja Católica, ou seja, o desejo de deixar estas seitas. Se se compreende esta afirmação no sentido de que o Espírito Santo usa estas seitas para dar a seus membros o desejo de pertencer à Igreja Católica, é no mínimo irrealista, mas a pior frase poderia ser, abro aspas, as igrejas e as comunidades separadas não foram de forma alguma privadas de significado e importância no mistério da salvação. Fecha aspas. Isto é negar a unidade da intenção divina de salvar pela Igreja que Jesus fundou e não por outra. Atribuir um propósito divino, mistério de salvação, à ação de uma seita parece ser novamente uma blasfêmia contra a sabedoria de Deus e a unidade de seu plano. Outra pergunta: o que mais se nota neste decreto?
Resposta: ele inaugura a era do arrependimento e sugere que a Igreja Católica tem faltas perdoáveis para os irmãos separados. Pedimos humildemente perdão a Deus e a nossos irmãos separados. Aqui uma citação, né, da Unitate Sedente Gratiae. Por isso a gente vê, né, esses pedidos constantes de perdão, né, feitos pelos papas. Né. Ela abre a porta para a communicatio in sacris. Abro aspas, 2 princípios principais que regem a prática desse culto comum. Primeiro, o de testemunhar a unidade da Igreja, o segundo, o de compartilhar os meios de graça. Na prática, o segundo princípio servirá para sacrificar o primeiro. Recusa-se a empregar polêmicas nas relações com os irmãos separados, suprimindo em um golpe de caneta uma boa parte da tradição. Ela introduz a ideia de que na doutrina católica existe uma hierarquia de verdades, sem lembrar que a última verdade de fé é tão necessária quanto a primeira para a salvação. O artigo 12 espera que antes que o mundo inteiro deixe todos os cristãos confessarem sua fé no Deus Trino, colocando a fé divina dos católicos e a fé humana dos hereges no mesmo nível. Este mesmo parágrafo espera a colaboração social dos cristãos, sem levar em conta o perigo desta colaboração e a mudança sobre este ponto com a disciplina anterior da Igreja. O parágrafo 14 sugere que ao longo dos séculos a Sé romana não exerceu a primazia, o que implica que as igrejas orientais particulares são irmãs da Igreja romana e, portanto, não estavam sujeitas à sua jurisdição ordinária, e que as igrejas orientais cismáticas de hoje são as mesmas que foram fundadas pelos apóstolos, como se o cisma não introduzisse nenhuma ruptura. O artigo 15 também afirma que os cismáticos orientais se beneficiam sem reservas da sucessão apostólica e recomenda algum culto em comum, dadas as circunstâncias adequadas e a aprovação da autoridade eclesiástica. O artigo 16 afirma que certos aspectos do mistério revelado às vezes foram melhor compreendidos e explicados pelos orientais, pelos cismáticos, do que pelos católicos. O artigo 19 reduz a diferença entre a fé católica e a heresia protestante, as diferenças na interpretação da verdade revelada. Então, é uma questão só de interpretação, cada um interpretou de um jeito, né? O artigo 23 afirma que os irmãos separados, portanto hereges, têm a fé em Cristo, como se fosse sistematicamente o caso, que a vida cristã diária desses irmãos é alimentada por sua fé em Cristo e fortalecida pela graça do batismo. Ao passo que isso só é verdade para as crianças ou para os hereges na ignorância invencível, e que eles têm uma verdadeira caridade, ao passo que a caridade não existe sem a fé sobrenatural. Outra pergunta: que juízo pode ser feito sobre o todo da doutrina do decreto Unitate Sedente Gratiae? A doutrina do Unitate Sedente Gratiae desvia-se impressionantemente em seu conjunto, como em seus detalhes, da teologia católica sobre as relações entre a Igreja e outras seitas cristãs, tal como foi expressa nos esquemas preparatórios do Concílio Vaticano I, no esquema otaviano do Vaticano II e em encíclicas papais, em particular em Satis Cognitum de Leão XIII, Immortalium Animus de Pio XI e Mystici Corporis de Pio XII. Bom, agora falar um pouquinho sobre as declarações, eu vou comentar só duas, né, começando pela Dignitatis Humanae. Qual é a significância da Dignitatis Humanae para a liberdade religiosa? Resposta: embora a Dignitatis Humanae seja apenas uma declaração, portanto, em princípio, um texto menor, ela tem uma importância muito grande. O cardeal Beia, famoso cardeal Beia, que nós já falamos nas outras aulas, né, após sua visita secreta com o secretário-geral do Conselho Mundial das Igrejas, preparou um esquema sobre este tema, que provocou um grave incidente durante a última sessão da Comissão Central Preparatória. Monsieur Lefebvre falou frequentemente do confronto entre o cardeal Beia e o cardeal Otaviano, porque pode ser visto como um prelúdio do confronto entre as duas Romas, né? Ao adotar o princípio essencial do Estado moderno, o concílio aceitou uma das reivindicações fundamentais da maçonaria. Os cristãos não devem esquecer que todos os caminhos, ou seja, todas as religiões, levam a Deus, e sustentam esta corajosa noção de liberdade de pensamento, e pode-se realmente falar a este respeito de uma revolução saindo de nossas lojas maçônicas. Esta está maravilhosamente espalhada sobre a cúpula de São Pedro. Essa aqui é uma citação, né, que foi tirada
daquele plano maçônico, né, feito pela alta amenda, né? Qual é o ensinamento fundamental da Dignitatis Humanae? Resposta. A Dignitatis Humanae ensina que a pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa. Esta liberdade religiosa significa que todos os homens devem ser imunes à coerção por parte de indivíduos ou de grupos sociais e de qualquer poder humano, de tal forma que ninguém deve ser obrigado a agir de forma contrária às suas próprias crenças, seja em particular ou publicamente, seja sozinho ou em associação com outros, dentro dos justos limites. Este direito tem seu fundamento na própria dignidade da pessoa humana, deve ser reconhecido na lei constitucional e, portanto, deve se tornar um direito civil e continua a existir mesmo naqueles que não cumprem sua obrigação de buscar a verdade e aderir a ela, e o exercício deste direito não deve ser impedido, desde que a justa ordem pública seja preservada. Fim da citação. Outra pergunta. Este ensino é oposto ao ensino tradicional da Igreja? Resposta. Sim, este ensino é oposto a numerosos textos magisteriais, por exemplo, a Mirari Vos, de 1832, do Papa Gregório XVI. Cito: esta fonte vergonhosa de indiferentismo dá origem àquela proposta absurda e errônea que afirma que a liberdade de consciência deve ser mantida para todos. Espalha a ruína nos assuntos sagrados e civis, embora alguns se repitam, vezes sem conta, com o maior descaramento que daí advém alguma vantagem para a religião. Mas a morte da alma é pior que a liberdade do erro, como Agostinho costumava dizer. Fim da citação, da Mirari Vos. A Conta Cura, de dezembro de 1864, do Papa Pio IX, dizia: e contra a doutrina da Escritura da Igreja e dos Santos Padres, eles não hesitem em afirmar que essa é a melhor condição da sociedade civil, na qual nenhum dever é reconhecido como ligado ao poder civil de coibir, por meio de penalidades decretadas, os infratores contra a religião católica, exceto na medida em que a paz pública possa exigir. E com esta ideia do governo social absolutamente falsa, não hesitam em consagrar aquela opinião errônea em extremo pernicioso a Igreja Católica e a saúde das almas, chamadas por Gregório XVI, nosso predecessor, de feliz memória, loucura. Isto é que a liberdade de consciência e de cultos é um direito próprio de cada homem, que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir. Isto é o que o Papa Gregório XVI chamava de loucura. Ao sustentar esta afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade da perdição. Fim da citação. E, sobretudo, a condenação das propostas dos sílabos de Pio IX, de dezembro de 1864, onde ele diz assim: nos dias de hoje, não é mais conveniente que a religião católica seja considerada a única religião do Estado, com exclusão de todas as outras formas de culto. Esta aqui é uma proposição condenada. A locução Nomo Vestrum, de julho de 1855, do Papa Pio IX também, ele diz: assim foi sabiamente decidido por lei em alguns países católicos que as pessoas que vierem residir neles deverão desfrutar do exercício público de seu próprio culto peculiar. Outra proposição condenada. Também na locução Acerbissimum, de setembro de 1852. Além disso, é falso que a liberdade civil de toda forma de culto e o pleno poder dado a todos de manifestar abertamente e publicamente quaisquer opiniões e pensamentos conduzem mais facilmente à corrupção de moral e da mente do povo e à propagação da praga do indiferentismo. Outra proposição condenada. Outra pergunta. Este ensino é contrário à prática tradicional da Igreja? De fato, de Constantino ao Vaticano II, a Igreja sempre pediu aos príncipes cristãos que proibissem falsos cultos, exceto por real necessidade de tolerância. Nunca considerou que não perturbar a ordem pública é um motivo necessário de tolerância, exceto para dar a esta expressão um significado diferente daquele do Vaticano II. Mas, como diz São Tomás de Aquino, o costume da Igreja tem uma autoridade muito grande e deve ser observado zelosamente em todas as coisas. Por isso, devemos obedecer à autoridade da Igreja e não a de um Agostinho, ou de um Jerônimo, ou de qualquer doutor. Assim, é certo que a declaração Dignitatis Humanae dá um falso ensinamento. Outra pergunta. Será que a Igreja Conciliar não percebe a contradição? Resposta. A Igreja Conciliar percebe a dificuldade de conciliar os ensinamentos. Afirmou com autoridade que a reconciliação é possível, porque para eles o Vaticano II não pode estar equivocado, e gerou muitos estudos para tentar conciliar os dois ensinamentos, mas sem sucesso.
cada estudo desenvolvendo um novo argumento de como o anterior não é suficiente. Finalmente, durante as discussões doutrinárias, a Igreja Conciliar convidou a Fraternidade de São Pio X a entrar na Igreja para ajudá-la a encontrar uma solução. De fato, a solução mais simples e honesta é a do futuro Bento XVI, que admitiu: há decisões magisteriais que não podem ser a palavra final sobre um determinado assunto como tal, mas apesar do valor permanente de seus princípios, são principalmente também um sinal da prudência pastoral, uma espécie de política provisória. Seu núcleo permanece válido, mas os detalhes determinados pelas circunstâncias podem precisar de correção. A este respeito, provavelmente se recordarão as declarações pontifícias do século passado sobre a liberdade religiosa. A outra pergunta: a Dignitatis Humanae é baseada em uma falsa filosofia? Sim, Dignitatis Humanae baseia-se em uma filosofia personalista, ao considerar que o bem comum consiste principalmente na proteção dos direitos e no cumprimento dos deveres da pessoa humana. É o exagero personalista, né? Como é que pode ser o bem comum se baseia apenas na pessoa, né? Não no coletivo? Sem falar da origem maçônica da doutrina dos direitos do homem, é no mínimo paradoxal definir o bem comum como a proteção dos direitos de pessoas particulares. O bem particular é ordenado para o bem comum e não o contrário. A filosofia personalista, colocando a pessoa acima da sociedade, é a fonte de um espírito de protesto, egoísmo e subversão. Agora, para finalizar, o desastre final, Nostra Aetate. Então, toda essa verborrágica, né, conciliar esses documentos foram feitos simplesmente para criar uma nova religião que contemplasse aquilo que era exigido pelos judeus, né, que fecha, né, esse drama todo com essa declaração chamada Nostra Aetate. Pergunta: qual é a significância de Nostra Aetate nas relações com as religiões não cristãs? Resposta: como a Dignitatis Humanae é uma declaração, um texto de pouca importância em princípio, e no entanto também é um dos documentos mais importantes do concílio. Para favorecer a unidade da raça humana, não basta promover o ecumenismo entre os cristãos, também é necessário inaugurar o diálogo interreligioso. Como a Nostra Aetate dá um novo ensinamento. Nunca a Igreja elogiou outras religiões. Ela se apresentou como a única religião verdadeira, a única que realmente merece este nome, porque só ela vincula, ou seja, religa o homem a Deus. Mas este documento, Nostra Aetate, descreve positivamente as falsas religiões, ignorando os aspectos negativos. Por exemplo, da jihad dos muçulmanos, os sacrifícios humanos em várias religiões, a idolatria terrível, infâmias morais, etc. Aqui estão alguns exemplos. Aí vamos citar agora o documento, né? O que diz a Nostra Aetate. No hinduísmo, os homens contemplam o mistério divino e o expressam através de uma inesgotável abundância de mitos e através da busca de investigação filosófica. O budismo, em suas diversas formas, percebe a insuficiência radical deste mundo mutável e ensina uma maneira pela qual os homens, no espírito devoto e confiante, podem ser capazes de adquirir o estado da perfeita libertação, ou alcançar, por seus próprios esforços, ou por meio de ajuda superior, a iluminação suprema. A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nessas religiões. Ela considera com sincera reverência essas formas de conduta e de vida, esses preceitos e ensinamentos. A Igreja também considera com estima os muçulmanos. Eles adoram um único Deus vivo e subsistente em si mesmo, misericordioso e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Além disso, aguardam o dia do julgamento, quando Deus entregará seus desertos a todos aqueles que foram ressuscitados dentre os mortos. Finalmente, eles valorizam a vida moral e adoram a Deus, especialmente através da oração, esmola e jejum. No entanto, segundo o apóstolo, os judeus continuam ainda, por causa dos patriarcas, a ser muito amados de Deus, cujos dons e vocação não conhecem arrependimento. Ainda que as autoridades dos judeus e seus sequazes urgiram a condenação de Cristo à morte, não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou. E embora a Igreja seja o novo povo de Deus, nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. A Igreja reprova por isso, como contrária ao Espírito de Cristo, toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivo de raça, ou cor, condição ou religião.
Outra pergunta, poderia-se apontar um sofisma deste novo ensinamento? Resposta, por exemplo, a declaração, a Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nessas religiões. Certamente existem verdade nestas falsas religiões, caso contrário, elas não atrairiam ninguém. Porém, como o padre Garrigou Lagrange disse corretamente, a verdade é cativa do erro. Mas estas religiões utilizam estas verdades parciais para afastar os homens da Igreja Católica, a única arca da salvação. De que serve conhecer essas verdades se alguém perde sua alma? Outra pergunta, quais são as consequências deste novo ensinamento? Nostra Aetate contém a semente para todas as reuniões interreligiosas que se sucederam, as quais João Paulo II convocou em Assis em outubro de 1986. É o noeísmo, né? A semente do noeísmo está aqui em Nostra Aetate. As diferentes religiões são apresentadas como boas e capazes de salvar seus adeptos. As orações realizadas nessas religiões são consideradas como agradáveis a Deus. No que diz respeito ao judaísmo em particular, Nostra Aetate foi o início de um compromisso. A Igreja não é mais apresentada como um novo povo eleito que vem substituir o antigo. A antiga aliança ainda seria válida para os judeus, e eles não precisariam se tornar cristãos para serem salvos. Outra pergunta, no que a Igreja se torna neste concerto de religiões? A Igreja Conciliar torna-se, segundo a feliz expressão do padre de Nantes, o Masdu, que significa um movimento de animação espiritual da democracia universal. Usando o prestígio moral acumulado pelos 2000 anos de tradição católica, as autoridades da Igreja contribuíram para estabelecer a nave espiritual do templo maçônica descrita pelo padre Delacy em A Conjuração Anticristã. Fiquem com Deus e continue acompanhando o nosso canal, o Apostolado Glórias de Maria, e até a nossa próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.